Então, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui e poder trazer um pouco desta contribuição da doutrina para todos nós. Então, estudar a doutrina, aprender com ela, nos faz entendermos um pouco mais a nossa caminhada nesse plano terrestre. Então, hoje nós vamos, como disse o nosso irmão Valdir, dependência química, uma visão espírita. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Desta conexão que tem, né, entre a espiritualidade e a dependência química na vida das pessoas, né? Então, vou trazer um dado para vocês, né? Uma pesquisa que foi publicada este ano pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC. Então, vejam bem, pessoal, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no ano passado, ou seja, em 2020. Enquanto mais de 36 milhões de pessoas sofreram de transtornos associados ao uso de drogas. De acordo com o relatório mundial sobre as drogas em 2021. Então, o documento foi divulgado agora, em 24 de junho de 2021, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas. E, colocando essa informação também, foi feita uma pesquisa no Brasil, 1 em cada 10 brasileiros entre 16 e 65 anos já experimentaram algum tipo de droga. 1 em cada 10 brasileiros. Então, vocês vejam bem que 10% da população já experimentou algum tipo de droga. Então, é um número bastante significativo na vida das pessoas, não é verdade? Então, assim, iniciamos com a questão 645, que diz, melhor, que pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, é irresistível manter-se dependente químico? Então, isso está no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, o bem e o mal. O que os espíritos responderam para Allan Kardec? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, vejam bem, quando nós queremos, nós conseguimos. Quando nós não nos esforçamos, fica bem mais difícil atingir determinados objetivos, principalmente no que se refere à dependência química. E a doutrina traz para nós sempre um entendimento, sempre ela tem uma resposta para nos dar. Então, a doutrina espírita veio confirmar as leis divinas, materiais e também as espirituais. O homem é composto de 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico, que funciona como uma esponja modeladora do espiritismo. Ou seja, o corpo absorve aquilo que está fazendo parte da história do perispírito. Não é? Então, assim, Inácio Ferreira de Oliveira é um médico, psiquiatra e espírita. Então, ele faz algumas observações. As dependências químicas não desaparecem com a morte do corpo e levam o espírito a sofrer no além e noutra vida. O alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação no seu ego, lá naquela sua parte mais interior. A intoxicação psíquica persiste, pois o espírito não morre, ele continua
a sua vida como repositório dos sentimentos e dos desejos. Então vejam bem como funciona a nossa caminhada. Toda vez que nós tivermos uma caminhada no plano terrestre, nós vamos levar para as próximas reencarnações aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós experimentamos. E ele vai permanecer por muitas encarnações, até que a gente consiga desenvolver a capacidade do reconhecimento da necessidade de melhorar e evoluir. Por isso, essa oportunidade de reencarnar. Então, toda vez que o espírito reencarna, é uma oportunidade de evolução. Então, a dependência química vem impregnada no perispírito e contamina o corpo físico. Então, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos muito ter esse entendimento para encontrar uma solução. E todos devem aqui conhecer famílias e histórias de pessoas que já sofreram ou que sofrem com a dependência química. O quanto é difícil abandonar. Vejam bem, é difícil abandonar um cigarro, que ele não modifica e não altera o comportamento das pessoas, né? A bebida alcoólica, né? A cocaína, o uso de medicação, que vocês sabem que podem provocar dependência química também, interferem no comportamento da pessoa e a pessoa também traz esse comportamento prejudicial aos seus familiares. O cigarro é o único dependente químico que não atrapalha as relações familiares. Ele incomoda, porque ficar com aquela fumaça circulando, ela é ruim e ela nos contamina e nos provoca a dependência química indireta, né? Como se diz, nós ficamos fumantes indiretos, né? Então, mas é a única droga que não interfere no comportamento e nas relações sociais e familiares. É o único, o cigarro. Nós não estamos falando aqui de maconha, porque a maconha interfere no comportamento das pessoas. Então, vejam bem o quanto de prejuízo isso traz para as relações. Então, para Joana de Ângeles, né, ela diz o seguinte: a drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica. Em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Portanto, a dependência química, ela não só altera todo o comportamento da pessoa, como ela fica impregnada no sistema nervoso central e com muita dificuldade de mudar o comportamento. Ela acaba sendo algo tóxico de ordem mental, psíquica, né, e orgânica, porque a pessoa desenvolve a dependência, né? A pessoa fica com aquele desejo de continuar usando. Então, a depressão pode provocar a dependência química e o dependente químico é um depressivo. Então, vocês veem que é uma via de mão dupla. Vai e vem. Né? Ainda Joana de Ângeles, né, por Divaldo, diz: os vícios, os abusos e as más ações vão dando ao corpo espiritual uma forma grosseira, opaca, acorrentando-o, né, à primeira esfera espiritual. Por isso, sua própria materialidade, condenando o espírito a ficar encerrado nas baixas regiões do nosso planeta. Então, vocês podem ver, né? Já ouviram, já leram, já contaram histórias para vocês, como os dependentes químicos, né, provocam uma desestrutura por onde eles passam. Por onde eles passam, eles têm uma capacidade, né, eles estão com o seu perispírito muito dominado pela drogadição, e por onde eles passam, eles contaminam o ambiente. Né? Eles têm uma atitude, eles têm pensamentos, sentimentos que trazem um desconforto por onde eles passam. Eles podem até não querer, mas isso é muito mais forte do que eles. Então vejam bem, existe uma reciprocidade com os ambientes espirituais negativos anteriores à atual existência.
ficando atado à retaguarda de onde procedeu, mantendo-se psiquicamente em sintonia com o estágio vivenciado, assim retornando à encarnação de forma compulsória. Então veja bem, quando a pessoa não consegue se livrar da sua dependência química, quando ele não percebe que ele também pode fazer a sua parte, ele vai trazendo consigo e cada vez que ele reencarna, ele vai trazer uma dose maior daquilo que ele ainda não conseguiu se livrar. Então vejam bem como nós sabemos, né, de situações muito, muito difíceis. Para quem algumas pessoas sabem que eu sou psicóloga, trabalho no meu consultório, e vocês ouvirem uma pessoa falar o quanto é difícil não usar a droga, não usar o álcool, não usar a maconha, o quanto é doloroso, o quanto a pessoa sofre fisicamente e mentalmente pela falta da química, daquela química no seu organismo. Ela sofre tanto que muitas vezes tu te compadece com o sofrimento dela. Só que as pessoas que convivem com esta pessoa que é dependente química não podem se compadecer, porque ele precisa de ajuda. Ele precisa de muita ajuda. Não se pode se penalizar e passar a mão por cima, mas também precisa ser firme para que essa pessoa entenda que ela precisa de ajuda. E se ela não se ajudar, nas próximas reencarnações, aquele espírito virá sempre com esta dependência e cada vez mais exacerbada. Então, isso facilita ainda mais a ligação com os espíritos que também vivem nestes ambientes, assim como os egressos dessas paisagens espirituais, dificultando se libertarem das práticas viciosas dessas regiões. Então, vocês observam que os dependentes químicos, eles procuram quem? Outros dependentes químicos para se relacionarem. Então, é um ambiente extremamente contaminado. Contaminado com pessoas que têm aquela necessidade de usar e também uma forma de se sentir, entre aspas, aceitos naquele ambiente. Né? Quem já não ouviu falar da Cracolândia em São Paulo? Que as políticas públicas têm uma dificuldade enorme de terminar com aquele ambiente, porque as pessoas vão para lá. É lá, nós aqui também temos os nossos lugares, mas a Cracolândia, quando se fala em São Paulo, todo mundo já lembrou, cada um de vocês lembrou daquela imagem, daquelas pessoas maltrapilhas, mal vestidas, magras, maltratadas, circulando e perambulando, sentados naquele ambiente ruim, com pessoas com uma aparência ruim. E o quanto é difícil uma pessoa com este tipo de aparência sair dali e ter uma vida normal. Como é difícil a sociedade poder trazer ele para um ambiente onde ele possa se vestir melhor, possa tratar, as pessoas têm a saúde muito debilitada, os dentes debilitados, com uma aparência muito dolorosa. Então o que acontece? Ele não consegue sair daquele meio, porque o meio fora dali também não consegue aceitá-lo. E ele volta para lá, para aquele ambiente onde ele se sente aceito, onde ele se sente relativamente importante dentro daquele meio. Então vocês veem como é difícil. E nesse momento, nós sabemos que os dependentes químicos têm vida curta. Então ele desencarna, né, com aquela predominância do vício e reencarna tempos depois, no mesmo ambiente, na mesma situação, e passa de reencarnação a reencarnação com aquele sofrimento. Até que um dia, né, ele cria esse desejo de melhorar. A dependência química segue o seu domínio, vitimando a família e a sociedade. Por onde se instala, escreve demoradamente uma longa história permeada de sofrimento e dor. Não poupa pais dedicados, avós, adolescentes e crianças indefesas, que convivem silenciosamente num lar em permanente conflito. Então, são crianças que vivenciam, são crianças que convivem com pais dependentes.
com irmãos dependentes, às vezes com avós dependentes. Eu conheci uma família no meu consultório em que toda a família adoeceu, toda ela. As filhas eu conheci, ele fazia tratamento psiquiátrico e ele também fazia tratamento psicológico, ele ficou muitos anos, com várias recaídas, e volta e meia a família vinha para conversar comigo, então eu conheci as filhas desde muito cedo. Todas as filhas, todas as duas filhas ficaram também sequeladas. Todas elas muito abaladas, a esposa muito doente fisicamente, uma esposa que tinha com muita frequência hemorragias fortíssimas. A filha mais nova desenvolveu crises convulsivas e a mais velha precisou usar remédio para depressão. Era enfermeira, se formou enfermeira na URGS, fez mestrado, tinha uma história profissional belíssima, mas ela trazia consigo toda esta dor emocional de ver a dependência química do pai. E era uma família maravilhosa, um pai amoroso, uma mãe amorosa, filhas maravilhosas que eu vi crescer, vindo no meu consultório. Acompanhei toda a história deles, muito difícil. E ele queria, e era difícil, era muito difícil para ele. O que é um adicto? É o usuário de drogas, que Joana de Ângeles denomina de espírito aturdido, atordoado, sofrido, inseguro e às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e rebeldia. Então ele traz consigo, e cada vez que ele reencarna, ele traz essa dor com ele, uma dor muito forte, que compromete muito o comportamento dele e os sentimentos dele. A influência espiritual. Então vejam bem, esta imagem, pessoal, é uma imagem que traz muito os obsessores à volta dos dependentes químicos. Aquela imagem que vocês têm atrás são os obsessores. Toda vez que a pessoa for usar álcool ou drogas, ele tem consigo um obsessor que precisa se alimentar. Então, os obsessores, também dependentes químicos, usam daquele corpo físico e se aproximam para ele também poder usar aquela droga e aquele álcool. Então, a influência espiritual diz, nos casos de alcoolismo, o mesmo acontecendo na drogadição, desencarnados doentes ou inimigos pessoais de outras vidas induzem a dependência química, a qual também se saboreiam, vampirizando em fenômeno de interdependência espiritual. Então, toda vez que a pessoa usar a química, toda vez que ela usar álcool e drogas, ela vai ter à sua volta obsessores, e não um só. E todos eles absorvendo aquela química que aquele corpo físico naquele momento está absorvendo. Então, aquele corpo físico absorve a dependência química e os obsessores também. Por isso é tão difícil o dependente químico se livrar, porque ele está rodeado de obsessores, que se alimentam e se vampirizam daquela pessoa que tem esse sofrimento. A influência social ou consumo de drogas, especialmente dentro da família, onde as festas são regadas a bebidas alcoólicas, considerada a porta de entrada natural para a drogadição. Quem em casa não tem festas, quem em casa não tem bebidas alcoólicas? Quem não comemora a festa de aniversário de um aninho regada a chopp, cerveja? Uma criança que nem entende o que está acontecendo. Então é muito importante. Não é que não se possa fazer uso de uma cerveja, de um vinho, de uma champanhe, de um coquetel. Todos nós podemos. Mas nós temos que ter esse cuidado. Porque se nós desenvolvermos isso dentro das nossas famílias, nós vamos estar alimentando isso. E nós podemos ter na nossa família alguém que traz consigo algum tipo de reencarnação que tenha essa dependência. Nós podemos alimentar dentro da nossa família possíveis e prováveis dependentes químicos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Não é errado fazer uso, ou melhor, não é errado desfrutar de um coquetel.
mas é importante da forma como a gente coloca, da forma como a gente introduz dentro da nossa família. E a forma como a gente se comporta quando a gente faz uso demasiado. E todos sabem que toda droga interfere no nosso comportamento. Nós mudamos o comportamento. A droga estimula isso. Tanto a droga cocaína, maconha ou mesmo o álcool interfere no nosso comportamento. E ela acaba alimentando esta nossa necessidade de mudar o nosso comportamento. Pessoas tímidas, pessoas envergonhadas, pessoas entretecidas usam a droga e o álcool para poder se manifestar, para poder dizer, olha, estou aqui, nem que seja de forma negativa, para chamar a atenção sobre si. A questão 475 do Livro dos Espíritos diz, ou melhor, pergunta, os espíritos foram indagados se alguém por si mesmo pode afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles. Os luminares responderam, sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se ao jugo, ao sofrimento, à prisão, desde que, com vontade firme, o queira. Então, todos nós podemos fazer a diferença na nossa vida, desde que a gente queira. Porque precisa partir de nós a vontade de melhorar. Isso em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente não gosta de uma atitude, de um trabalho, de uma situação, a gente pode fazer a diferença e sair dela. Basta a gente querer. Então, depende muito de nós. Claro, né? Não só de nós, mas de todos aqueles que nos cercam, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Todos nós precisamos de ajuda. Ninguém vive só. O ser humano não nasceu para viver sozinho, ele nasceu para viver agregado. E ele precisa um dos outros. Então, ele pode ter a sua força interior para mudar, mas aqueles que estão ao seu redor também podem ajudar. Isso está no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, os espíritos já disseram para Kardec, pode sim, é só querer. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo, eu não posso, é mais forte do que eu. Então, seja mais forte do que isso que lhe incomoda. A força, ela precisa ser interna, ela precisa vir de dentro para fora. O que está acontecendo fora é uma situação, mas a gente pode muito trazer de dentro de nós esta força interna para melhorar. Então, desta forma, torna-se vital a demanda da vontade própria, como fator decisivo para guiar qualquer tratamento de drogadição, gerando a autodeterminação necessária para aquele que deseja realmente a sua libertação. Então vejam bem, é difícil? É muito difícil. Como eu falei, a dependência química, ela provoca no organismo isso. Vocês sabem, existe, a gente brinca, né? Chama as pessoas que gostam de chocolate de chocólatras, embora o chocolate não faça tanto mal, né? Mas, em demasia, a gente sabe que faz. Mas vejam bem, tem pessoas que não conseguem ficar sem o chocolate, nem que seja um pedacinho. E às vezes um pedacinho só não serve. Às vezes precisa um pouquinho mais, e é um chocolate. E nós sabemos que a química que tem no chocolate provoca dependência química, sim. Os elementos químicos que tem no chocolate, ele desenvolve em nós dependência química. Não só pelo açúcar que ele contém, mas por todas as propriedades. Então, quando a gente diz que é chocolatra, é sim. A gente é dependente químico do chocolate. Então, vocês imaginem, se é difícil deixar de comer um chocolate, eu particularmente amo chocolate, né? Então, tem que se cuidar, mas sabendo disso, a gente tem que ter esse cuidado. Então, se vocês imaginem, se é difícil deixar de comer chocolate, vocês coloquem isso muito, mas muito mais vezes na drogadição. Muito mais vezes no álcool, na cocaína, na maconha, na ingestão de remédios para dormir, para emagrecer. Então, não existe só
né, tem a lícita, que é a medicamentosa, e a ilícita. Então, a medicamentosa também provoca dependência química. Tem pessoas que não conseguem viver sem um remédio para dormir, não conseguem viver sem um remédio para ansiedade, não conseguem viver sem um remédio para depressão. Então, como é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento. Que a gente se torne dependente é uma doença física, mas que a gente não se liberte dela é uma doença espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento. Então, todos nós precisamos ter esse conhecimento. A dependência química, ela é muito difícil, mas ela precisa ser tratada com medicamento, ela precisa ser tratada com muita vontade de querer mudar, com a ajuda dos familiares, a ajuda dos amigos, né? Procurar manter-se em ambientes onde a gente não se aproxime destes estímulos, porque as pessoas que são dependentes químicas, elas precisam se afastar por algum tempo destes ambientes que estimulam. Eu me lembro desta pessoa que eu atendia no meu consultório, que ele era um dependente de álcool, e isso ficou marcado na minha memória, eu nunca me esqueci. Ele dizia assim para mim: quando eu vejo um outdoor que faz propaganda de cerveja, eu salivo, eu tenho desejo de tomar cerveja. Quando eu vejo propaganda na televisão, eu também salivo. Ele carregava às vezes consigo um suco de limão bem forte para ele tomar gelado, para poder diminuir a salivação dele. E mesmo assim, era tão forte que ele tomava o suco de limão e depois ele ia tomar cerveja. Ele teve algumas internações. As últimas vezes que eu soube, eu atendia ele pelo um plano de saúde, né? E o plano de saúde foi cortando aos poucos esses convênios e acabou também cortando o convênio comigo. E eles também mudaram de cidade, não moram mais aqui, acabei perdendo contato com eles. Mas um momento desses eu encontrei, né, ela, a esposa, e eles não moravam mais aqui, as filhas também não moravam mais aqui. As filhas estavam em outros estados, uma foi para o Paraná e a outra foi para São Paulo. E ela ainda estava com ele, mas numa aparência muito sofrida e muito envelhecida. E ela disse para mim: neste momento ele está sóbrio. Então vejam bem, passou a vida toda fazendo o tratamento. E ele fazia, ele ia nos grupos de apoio. Haviam grupos de apoio que ele fazia parte, a família ia, a família apoiava. Então, para vocês verem como a dependência química é difícil. Ela é muito difícil. Então, cabe a cada um de nós ter esse entendimento e a cada um de nós poder acreditar que existe a possibilidade de se recuperar. E assim, né, Leon Denis diz o seguinte: a passagem de Jesus pela Terra, os seus ensinamentos, exemplos, deixaram traços indeléveis, significativos, para sempre. E a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Então, como nós dizemos, ele é nosso guia e modelo. Então, nos aproximemos de Jesus, façamos as nossas preces e pedimos sempre que ele esteja entre nós. E assim, mais uma vez, nós vamos nos despedindo na tarde de hoje, agradecendo a participação de vocês. Queres fazer a foto? Queres? Da anterior, tu fez? Quer que eu volte? E após a palestra, nós teremos preces e radiações e o passe espiritual. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, pessoal.